Oi, quando a gente pensa em história, o que costuma vir na cabeça? Sei lá, datas, nomes de reis, batalhas, não é? Mas e se a história for muito, mas muito mais do que isso? E se ela for, na verdade, a grande narrativa que nós contamos para nós mesmos sobre quem a gente é? É justamente essa ideia que a gente vai desvendar agora. E para entender essa história, o nosso roteiro vai ser uma verdadeira viagem no tempo. A gente vai começar lá nos primórdios da humanidade, passar pelos grandes impérios, pelas revoluções de pensamento e vamos terminar na sala de aula de hoje. Vamos ver como a própria ideia de ser humano foi sendo construída. Tudo pronto? Então vamos lá. Então, a grande questão que fica é essa: como é que a gente conta a nossa própria história? Porque pensa bem, cada livro, cada aula, tudo isso é resultado de uma escolha. Uma escolha sobre o que é importante e o que pode ser deixado de lado. A questão aqui não é achar a única verdade, mas sim entender qual história estamos escolhendo contar e principalmente por quê. Bom, nossa jornada começa bem lá no início. Vamos voltar para aquele momento em que a humanidade deu o seu primeiro grande salto, sabe? Quando deixou de ser apenas mais uma espécie animal para se tornar outra coisa. Esse é o primeiro e talvez o mais fundamental capítulo da nossa história. Dá uma olhada nessa linha do tempo. É impressionante. É fácil a gente esquecer o quão vasto é o nosso passado. Por centenas de milhares de anos, nós vivemos como caçadores-coletores. Cidades, escrita, impérios, tudo isso é tipo um piscar de olhos na história da nossa espécie. Foi nesse tempo profundo que tudo realmente começou. E aí, em algum momento, aconteceu uma ruptura, uma virada de chave. Nossa biologia continuou ali no seu ritmo lento de evolução, mas a nossa cultura, ela simplesmente explodiu. A linguagem permitiu que a gente compartilhasse ideias super complexas. A técnica nos deu o poder de moldar o ambiente ao nosso redor. E a arte? A arte nos deu um jeito de expressar todo o universo interior. Foi essa revolução cultural que, de fato, nos tornou humanos. Com essas novas ferramentas, principalmente as mentais, a gente começou a construir sociedades. Isso nos leva direto para a era das grandes civilizações antigas. Os primeiros, digamos, experimentos em grande escala de como organizar milhares ou até milhões de pessoas. Olha só que interessante a variedade de ideias. No Egito, o poder era divino, vinha dos deuses. Já em Atenas, a coisa era diferente. O poder vinha do povo, o demos. E em Roma o que mandava era a lei, o Estado. Cada uma dessas civilizações criou o seu próprio manual de instruções para a sociedade, sabe? Definindo quem manda, quem faz parte do grupo, qual o lugar de cada um. Muitas das nossas ideias de hoje sobre governo e cidadania, bom, as sementes foram plantadas bem aqui. Agora, vamos dar um salto no tempo para uma era que, olha, muitas vezes é mal compreendida, mas que foi absolutamente fundamental: a Idade Média. Foi aqui que a forma como as pessoas enxergavam a própria realidade mudou de um jeito drástico, preparando terreno para o mundo que viria depois. E para entender essa mudança, a gente precisa de uma palavra: epistemologia. Parece um nome complicado, né? Mas a ideia por trás é bem simples. Pensa na epistemologia como se fosse o sistema operacional de uma época. É o conjunto de regras que define o que é considerado verdade. E o sistema operacional medieval era bem diferente do nosso. E como é que funcionava esse sistema? Bom, a verdade não era algo que se descobria por conta própria, investigando. Não, ela era revelada por Deus, interpretada pela Igreja e confirmada pelos textos antigos. Ou seja, a autoridade e não a observação pessoal era a fonte de todo o conhecimento que importava. E aí então, aconteceu outra ruptura. Aquele sistema operacional medieval começou a apresentar falhas e um novo surgiu no lugar. A Idade Moderna trouxe com ela uma ideia que para a gente hoje parece óbvia, mas que na época foi uma verdadeira bomba: a ideia do indivíduo. E essa mudança foi avassaladora. O Renascimento colocou o ser humano de volta no centro de tudo. A Reforma Protestante veio e quebrou o monopólio da Igreja sobre a verdade, dizendo que a fé era uma coisa pessoal. Aí veio a Revolução Científica e nos deu um método para questionar tudo baseado em observação e em experimento. E, por fim, a Revolução Industrial transformou completamente a sociedade. Cada um desses eventos foi um terremoto que abalou os pilares do mundo antigo. E qual era o novo sistema operacional que surgiu disso tudo? Bom, o racionalismo dizia: pense por si.
O empirismo dizia veja com os próprios olhos. E o iluminismo pegou essas duas ideias e aplicou a tudo, desde a política até os direitos humanos. A fonte da verdade deixou de ser uma autoridade externa e passou a ser a mente e os sentidos de cada pessoa, uma virada de 180 graus. Ok. Fizemos uma viagem e tanto até aqui. Mas por que tudo isso importa hoje em dia? A resposta, no fim das contas, está na sala de aula, no lugar onde essa grande história da humanidade é contada para a próxima geração. E aqui a gente chega no ponto central. Se a história não é só uma lista de fatos que não mudam, mas sim uma narrativa que a gente constrói, o que isso muda na forma como a gente aprende? Significa que ensinar história é, no fundo, fazer escolhas. É uma curadoria. É decidir que histórias vão ser contadas e quais vão ficar de fora. E quando a gente entende essa jornada imensa da humanidade, a gente ganha uma ferramenta poderosa. A gente para de só receber as histórias e passa a questionar. Peraí, por que essa história está sendo contada? E quais outras poderiam estar no lugar dela? Então, no final, a pergunta volta pra gente. Se a história é a narrativa que nós contamos sobre nós mesmos, que história vamos escolher contar a seguir? A caneta, de certa forma, está em nossas mãos. Obrigado pela companhia nessa jornada.